Oi, oi, pessoal. Aqui é a Carol Diamond. Estamos fazendo juntos aqui a leitura História da Bruxaria, um livro que vem trazendo os fatos históricos da bruxaria antiga. Agora a gente já está entrando no capítulo 10, que vem trazendo os movimentos da bruxaria moderna. E um livro fantástico para a gente se localizar dentro da nossa história, para quem segue a bruxaria como uma filosofia de vida, como a sua doutrina religiosa, né, como o seu trabalho, a sua profissão, como tendo a bruxaria no seu dia a dia. Esse livro, ele nos ajuda muito no contexto histórico a identificar as nossas origens, o que que nos fez chegar até aqui. Então, é um livro incrível. Eu recomendo que você ouça desde o primeiro capítulo que está aqui na nossa playlist. Eu vou te convidar agora para lembrar, para curtir esse vídeo, para deixar um comentário, me contando como que está sendo para você essa leitura, para quem já está aqui acompanhando, para quem vai começar agora, qual a sua expectativa, e também para seguir aqui o canal, se inscrever, ativar o sininho para você estar recebendo os próximos livros, as próximas leituras. A gente ainda tem mais 2 capítulos pela frente, mas eu acredito que a gente termina aqui em março ainda esse livro. Então vamos juntos, sem mais delongas, vamos começar aqui o capítulo 10, a História da Bruxaria, é o nome do livro. O autor é Jeffrey B. Russell e Brooks Alexander. Esses são os autores. E a gente falou da bruxaria moderna, como que chegou, né, nesse movimento da bruxaria moderna. A gente teve aqui 3 iniciantes que começaram, né, que iniciaram esse entendimento, o que, que era mito, como que começou, e aí a gente viu que trouxeram muitas coisas do boca a boca, né? Um fala para um, que transmite para outro, e de repente eles foram ali criando as próprias ideias em cima desse conhecimento empírico, né? Acho que é isso mesmo. E são eles o Jacques Monnet e Michelet, sendo o Michelet o autor de. Não, perdão. Michelet veio teve um seguidor que foi o Leland, e ele foi pesquisando, pesquisando, e ele criou o Evangelho das Bruxas, que chama Arádia, o Evangelho das Bruxas, e foi um livro assim muito, na época, muito comentado. Até hoje esse livro existe, é uma das leituras que eu quero trazer para cá. E o Leland, ele também foi pegando ali fatos que ele ia conhecendo, ele foi colecionando ali histórias passadas também de boca a boca, e veio esse livro, ele conseguiu criar esse livro, escrever esse livro com os relatos de uma mulher que ele fazia uma investigação, que tem o nome dela que eu não vou lembrar agora, também não dá para procurar, mas ela acaba que não se sabe se ela realmente estava falando toda a verdade ou se ela queria só ficar meio que, entre aspas, livre, né, daquela situação. Então, é um livro que ele tem muito um contexto, pelo que a gente entendeu aqui, um contexto relevante, porque é um livro que vem passando a várias gerações e ele segue ainda, é publicado ainda, né? Mas não se sabe, assim, as origens reais, né, do que aconteceu nesse livro do Arádia, o Evangelho das Bruxas. Bom, e aí chegamos na bruxaria neopagã, o movimento, que é como tudo começou, que a gente está no capítulo 10. Então, começamos aqui. Queer Gerald Gardner, esse Gardner foi quem trouxe a religião da Wicca, que é a religião da bruxaria, das bruxas, né? Então ele trouxe esse movimento. E acredito que vai aprofundar, já falou dele um pouquinho no último capítulo, no 9, no finalzinho do capítulo 9, e agora eu acredito que vai aprofundar, trazendo para a gente ali um contexto mais elaborado. Queer Gerald Gardner tem a descoberta da religião da bruxaria. Gente, eu falei queer, porque estou começando o capítulo, mas é quer Gerald Gardner tenha descoberto a religião da bruxaria, quer ele a tenha inventado, não pode haver dúvida de que foi ele que a tornou pública e a promoveu, e que o fez com grande entusiasmo. Por volta de 1949, o ano em que ele publicou seu romance High Magic Zate, Gardner já havia acumulado um conjunto de textos para rituais e comentários que se tornaria o núcleo da emergente religião das bruxas. Já em 1950, Gardner, 1950 é bem recente, né?
Gardner estava difundindo informações a respeito disso entre e por meio de seus conhecidos que se dedicavam ao ocultismo em Londres. Em 1952, o ano em que as leis contra a bruxaria foram abolidas, Gardner apresentava a bruxaria e a si mesmo, aos olhos do público, ao escrever uma série de destacados artigos sobre essa temática para uma revista semanal de caráter popular. Segundo as palavras de Hutton, Wicca foi uma tradição que começou com a corda toda. Gardner estava convencido desde o início de que a publicidade era a chave para a sobrevivência da Wicca. Ele também tinha plena consciência de que a publicidade era uma faca de dois gumes, considerada a reputação infame da bruxaria, né? Com potencial bastante concreto para provocar um sensacionalismo que lhe poderia sair pela culatra. Entretanto, como Gardner era rico e independente, acreditava que poderia ser um porta-voz altamente persuasivo e suportar as reações, permitindo aos demais, deste modo, permanecer no anonimato. Aí tem uma foto aqui da Doreen Valiente, que eu acho que é a esposa dele, né? Que é a avó da bruxaria moderna, retratada aqui em 1962, 5 anos antes do seu rompimento com Gerald Gardner, e ela seguiu em frente para se tornar uma das mais destacadas expoentes da bruxaria independente na Grã-Bretanha, até a sua morte em 1999. E aí tem a foto dela. E aí, continuando o texto. Ele subestimava o Gerhard, subestimava seriamente a agitação que provocaria. O interesse jornalístico na bruxaria de Gardner, inicialmente respeitoso e cheio de curiosidade, rapidamente se tornou escandaloso e histérico, com manchetes estampando, entre outras coisas, adoração ao diabo pelas bruxas em Londres. Alguns membros de seu coven ficaram tão assustados pelo furor provocado que suspenderam toda e qualquer participação futura. Muitos dos que permaneceram adquiriram uma aversão permanente pelas atenções da mídia. Mas como Gardner continuava a pressionar por mais publicidade, acabou polarizando a oposição dentro de seu próprio grupo, espalhando assim as sementes do primeiro grande cisma, que ocorreria um pouco mais tarde, dentro do movimento que ele mesmo estava construindo. Entretanto, Gardner perseguia a luz dos holofotes por uma boa razão: propagar as notícias sobre uma nova religião e, desse modo, atrair novos adeptos. E sua campanha obteve sucesso por esses motivos. Entre aqueles que foram atraídos por essa publicidade estava uma jovem que viria a exercer um papel preponderante no desenvolvimento da bruxaria moderna, Doreen Valiente. A senhorita Valiente era dotada de uma mente arguta, de uma curiosidade intelectual profunda, de uma forte personalidade e de uma capacidade criativa que quase chegava a ser um dom poético. Ela leu os artigos sobre bruxaria publicados na revista e escreveu em busca de maiores informações, e a sua carta foi finalmente entregue a Gardner, que primeiro entrevistou-se com ela e mais tarde a iniciou na Wicca, no solstício de verão de 1953. A releitura da Wicca, de Doreen Valiente a Alex Sanders. O relacionamento entre Gardner e Valiente demonstrou ser crucial não somente para os dois, mas também para a futura direção do movimento da bruxaria. Valiente ingressou no próprio coven de Gardner e logo se tornou sua suma sacerdotisa. Quando Gardner a conheceu, estava no processo de escrever a bruxaria hoje e começou a utilizar os dons poéticos de Valiente imediatamente, fazendo com que ela compusesse uma invocação para uma celebração de solstício de inverno. Sua composição, o poema Queen of the Moon, Queen of the Stars, que fala Rainha da Lua, Rainha das Estrelas, foi incluída no livro de Gardner e nas atividades correntes da Wicca como um ritual tradicional das bruxas. Dessa e de outras maneiras, Valiente apoiou os esforços de Gardner para afirmar a antiguidade de sua religião, embora ela mesma pareça ter tido dúvidas a respeito de tais alegações. Prosseguiu nesse propósito até mesmo quando Gardner, um pouco mais tarde, a apresentou aos jornalistas como membro de uma das tradicionais famílias de bruxas sobre as quais ele havia escrito em seu livro. Mas ela era menos tolerante com os embustes de Gardner quando estes interferiam em seu conhecimento pessoal. Estava suficientemente familiarizada com os outros ensinamentos ocultos para reconhecer que parte do material supostamente tradicional atribuído à Wicca no livro Book of Shadows de Gardner tinha sido tomado de empréstimo de fontes que ela era capaz de identificar, em particular de livros escritos por Aleister Crowley.
Valiente temia que a reputação sórdida e sinistra de Crowley transbordasse e contaminasse qualquer coisa que pudesse ser associada a ele. Em um ousado ato de confrontação, Valiente, a discípula, desafiou Gardner, o mestre, condenando seu uso do material de Crowley. Gardner racionalizou que as tradições que havia descoberto eram apenas fragmentárias e que se vira forçada a preencher as partes que lhe faltavam da melhor maneira possível, acrescentando: se você acha que pode fazer alguma coisa melhor, vá em frente. Valiente aceitou o desafio com entusiasmo. Tomou o Book of Shadows de Gardner, que ainda se achava em processo de compilação, extraiu sistematicamente todas as influências de Crowley e reescreveu os materiais restantes de forma a se enquadrarem em um sistema de crenças e práticas poeticamente eloquente, que se tornou a base para aquilo que conhecemos modernamente como Wicca gardneriana. Somente por essa contribuição ela foi chamada de avó da bruxaria. Atualmente, os seguidores da bruxaria moderna por todo o mundo recitam sua prosa e sua poesia como parte de seus cerimoniais, especialmente o texto conhecido como Charge of the Goddess, que contém a famosa linha evocativa: que minha adoração se encontre no coração de quem se regozija, pois vede todos os atos de amor e de prazer são meus rituais. Ai, deve ser lindo esse. Eu vou até marcar aqui porque depois eu quero procurar esse texto. Charge of the Gods, tá? Que é o texto que ela escreveu para cerimônia e que é usado nas cerimônias hoje. Foi também Valiente quem abriu as portas para as ideias de Robert Graves e estabeleceu um liame com a literatura e a história celtas, ajudando deste modo a modelar a personalidade espiritual que caracterizaria a Wicca gardneriana e, efetivamente, a bruxaria moderna em geral. Hoje, a Wicca é normalmente apresentada como céltica em origem e conteúdo e abraça fortemente os elementos da mitologia e do simbolismo celtas, mesmo que exista pouca evidência de qualquer influência celta sobre a obra do próprio Gardner. Mas Gardner tinha associado sua descoberta da Wicca à teoria de Murray sobre uma sobrevivência do paganismo britânico. E quando Valiente começou a reescrever o Book of Shadows, não apenas eliminou os traços que evidenciavam a influência de Crowley, mas também o substituiu por materiais que remodelavam a Wicca à imagem e semelhança daquela antiga e também imaginária religião britânica. Para obter esse resultado, ela se abeberou em fontes célticas, incluindo o Carmina Gadélica. É muita coisa que eu não conhecia. Esse livro fala de muitas coisas que eu não conhecia. É uma coletânea de folclore baseada em fontes celtas, a fim de nutrir sua inspiração ao reescrever The Charge of the Goddess e alguns outros roteiros para rituais. Sabina Magliocco sugere que a temática celta capturou a imaginação dos primeiros gardnerianos, em parte por razões políticas. Gardner tinha incorporado motivos grego-romanos em seu material de Wicca, mas uma vez que a Grã-Bretanha tinha estado tão recentemente sob a ameaça de uma invasão fascista, pode ter parecido mais apropriado enfatizar tradições que eram nativas e baseadas em fontes britânicas. Seja qual for a razão, tornou-se um pressuposto comum, e assim permanece até hoje, que o paganismo do qual derivou a bruxaria fosse de origem céltica. Durante 4 anos, Gardner e Valiente formaram uma aliança intensamente criativa que alterou tanto a forma como o conteúdo da Wicca e ajudou a estabelecer o curso do movimento da bruxaria moderna. Que alterou tanto a forma como o conteúdo da Wicca e ajudou a estabelecer o curso do movimento da bruxaria moderna. No entanto, essa parceria não deveria durar por muito tempo. A publicação de A Bruxaria Hoje, em 1954, produziu uma afluência constante de novos iniciados à Wicca em meados da década de 1950. Mas a política de Gardner de buscar publicidade na mídia continuou a gerar tensão e controvérsia dentro do grupo. Valiente e alguns dos membros mais antigos, em razão de seus próprios embates com o frenesi dos meios de comunicação, acreditavam que o seu movimento deveria manter uma posição discreta em relação à imprensa, enfatizando formas de
apresentação, tais como livros, sobre os quais teriam maior controle. Os membros mais recentes tendo sido atraídos para a Wicca justamente pela publicidade que vinha sendo questionada, tendiam a apoiar mais o ativismo midiático de Gardner. A cisão final ocorreu em 1957, depois de Gardner ter elaborado uma série de artigos tidos um após o outro como absurdos e caluniosos, valiente alguns de outros redigiram 13 regras propostas para a arte, a fim de proteger seu sigilo e promover consultas mútuas. Em resumo, as regras propostas tinham o efeito de. Gente, ficou ruim aqui. Peraí, eu vou refazer aqui essa parte. Então, fala que a cisão final ocorreu em 1957 e ele tinha elaborado algumas regras, né? Ele tinha publicado alguns absurdos e valiente alguns das pessoas ali do Coven, dos seus seguidores, eles elaboraram, redigiram 13 regras propostas para a arte, a fim de proteger o seu sigilo e promover consultas mútuas. Então, em resumo, essas regras que eles criaram, propostas, tinham o efeito prático de impor coletivamente limites às atividades de Gardner na busca por publicidade. Gardner retorquiu que essas propostas eram desnecessárias, uma vez que um conjunto de leis tradicionais da arte que ele apresentou imediatamente já existia. Mas Valiente questionou o motivo pelo qual tais leis supostamente tradicionais estavam sendo expostas agora pela primeira vez, também observando que as leis de Gardner limitavam severamente seus poderes como suma sacerdotisa, e, desse modo, rejeitou-as como uma invenção moderna. Ela, acompanhada por outros que compartilhavam de seus sentimentos, simplesmente abandonou o Coven e seguiu um caminho separado, e, em suas próprias palavras, ela disse: Nós já havíamos estudado suficientemente o Evangelho segundo São Gerald, mas ainda acreditávamos que a verdadeira bruxaria tradicional havia sobrevivido. A antiga religião significava muito para nós, e não havíamos parado de acreditar em sua beleza, em sua magia, em seu poder. Nossa separação de Gerald significou simplesmente que a busca prosseguia. Aqui, gente, tem uma foto. São várias pessoas correndo peladas, né, em torno de um círculo sagrado. E fala Alexanders em um sabá dirigindo uma dança ritual que é frequentemente executada em Sky Cloud, com os participantes nus ou vestidos de céu, para diminuir inibições que possam impedir o fluxo do poder mágico. E aí, continuando, Gardner havia transformado Valiente em uma adepta fervorosa da bruxaria, e ela não perdeu a fé nessa crença simplesmente porque havia perdido a fé nele. Valiente seguiu em frente até tornar-se uma das principais líderes da bruxaria independente na Grã-Bretanha até sua morte em 1999. A partida de Valiente encerrou a fase de desenvolvimento criativo que a sua parceria com Gardner havia tornado possível. Ao mesmo tempo, isso abriu uma nova fase de atividade literária para Gardner, que publicou O Significado da Bruxaria em 1959. Também originou uma fase de crescimento para o movimento inteiro, apoiada em parte na cooperação do tipo de atenção que Valiente tinha justamente buscado evitar. Agora, sem qualquer resistência contra sua estratégia de divulgação na mídia e impelido pela publicidade gerada por seu livro novo, Gardner passou a aparecer regularmente na imprensa e o gradativo aumento de sua notoriedade levou um número crescente de pessoas a contatá-lo em busca de iniciação na Wicca. E durante os anos finais da sua vida, que foi de 1959 a 1964, Gardner iniciou e treinou pessoas para agirem como propagadoras e como propagandistas de sua doutrina, levando a Wicca gardneriana a todas as partes da Grã-Bretanha e apresentando ao público, de forma bem sucedida, como a versão autêntica da bruxaria. Mas o sucesso dos gardnerianos não foi obtido sem antes ter de enfrentar um desafio. A alegação de Gardner de que havia descoberto os vestígios de uma religião pré-existente na área de New Forest significava que poderiam existir outras remanescências em outros locais. Durante a década de 60, de 1960, e especialmente após a morte de Gardner, em 1964, muitas pessoas vieram a público alegando representar exatamente essas tradições independentes. Nenhuma dessas afirmações pôde ser confirmada, e diversas se
demonstraram fraudulentas. Mas algumas das pessoas que assim se declararam acabaram exercendo um papel importante na configuração do desenvolvimento inicial do movimento da bruxaria. Um deles, em particular, alcançou grande sucesso ao estabelecer um novo ramo do movimento, fundamentado em sua forma pessoal e idiosincrática da bruxaria, Alex Sanders. Segundo todos os relatos, foi um homem carismático, extravagante e dotado de dons psíquicos que alegava descender de uma família tradicional de bruxos. Ele havia pedido para ser iniciado por uma das principais sacerdotisas gardnerianas, mas foi recusado, uma rejeição que ele nunca aceitou e tampouco esqueceu. Foi finalmente iniciado em outro coven por uma outra suma sacerdotisa e de algum modo conseguiu uma versão do Book of Shadows de Gardner que ele editou, floreou e reorganizou, afirmando que o resultado final era de fato o Livro das Sombras, de sua própria família, era o livro da sombra de sua própria família, que lhe fora entregue como herança por sua avó. Esse material, por sua vez, se tornou a base sobre a qual ele finalmente fundou uma série de seus próprios covens e uma tradição da bruxaria chamada Bruxaria Alexandrina, que se tornaria uma alternativa vigorosa à Wicca gardneriana, particularmente no continente europeu. Aqui tem um desenho de um casal de bruxos que ilustra o moderno conceito de bruxo de união sexual. A mulher segura no alto uma taça, simbolizando a receptividade feminina, mas segura na mão esquerda o atame, ou o punhal, e sinal de que traços masculinos também existem na sua natureza. E o homem ostenta o simbolismo oposto. A união entre os sexos gera paz e poder. O homem segura a taça para baixo, a mulher segura o atame para baixo. A mulher segura a taça para cima e o homem o atame para cima. Então, os opostos ali se integrando, né? Sanders era um showman nato com... Peraí que me perdi aqui. Ele era um showman nato com um dom para a publicidade, mas a sua primeira incursão no mundo das relações com a mídia terminou de forma desastrosa, quando se tornou o foco de um artigo de jornal tão negativo e sensacionalista que fez com que perdesse seu emprego e adquirisse inimizade permanente de proeminentes bruxos gardnerianos. Apesar de seu começo infeliz, Sanders preservou a sua estratégia para obter o apoio da imprensa e retornou aos olhos do público em 1967, quando se casou com Maxine Morris, uma jovem de grande beleza, 20 anos mais moça que ele, em um casamento wicano de grande repercussão. Sanders também fez de Maxine sua suma sacerdotisa e ambos se mudaram para Londres, onde assumiram os títulos de rei e rainha dos bruxos. Sanders logo se envolveu em uma guerra publicitária com os gardnerianos, os quais menosprezavam como sendo seguidores de um culto moderno e inventado, em que pese o fato de ele ter tomado de empréstimo de Gardner boa parte do seu próprio material, e também apresentou sua versão da bruxaria como artigo genuíno, declarando haver sido iniciado nessa arte por sua avó. Com a impetuosidade extravagante de Alex, a beleza de Maxine e a dramaticidade de seus novos títulos, mais sua disposição em permitir que eles mesmos e seus seguidores fossem fotografados skyclad, isto é, completamente nus, o casal logo suplantou os gardnerianos como autoridades favoritas da mídia no tocante ao tema da bruxaria durante os anos da contracultura na Grã-Bretanha, entre o final da década de 1960 e início de 1970. Alex e Maxine continuaram a governar como rei e rainha dos bruxos até 1973, quando se separaram e cada um seguiu seu próprio caminho, embora ambos continuassem a promover e a praticar a arte. Alex retirou-se da vida pública, mas seguiu trabalhando com o intuito de desenvolver ainda mais a bruxaria alexandrina. Também se dedicou à iniciação e treinamento de novos bruxos, particularmente na Europa continental. Na ocasião da sua morte, que foi em 1988, a forma de bruxaria que ele havia criado tinha se estabelecido em toda a Grã-Bretanha e Irlanda. Constituído uma base forte no continente, inquestionavelmente havia assegurado sua existência continuada como um ramo reconhecido do movimento mais amplo da bruxaria. Sanders mudou a face da bruxaria moderna em aspectos importantes.
Embora apresentasse seu sistema como uma alternativa independente e autônoma destinada a competir com a Wicca gardneriana, muitas de suas inovações foram adotadas por outros bruxos, inclusive gardnerianos, e integradas em suas práticas. A principal influência de Sanders sobre a bruxaria foi difundir tanto sua definição como sua demografia. Consoante a natureza de suas afirmações, ele expandiu a percepção do público sobre a bruxaria muito além das fronteiras estabelecidas por Gardner e seus seguidores, e ainda ampliou o conteúdo e a adesão ao movimento. Alex trouxe para a Wicca uma boa parte da magia tradicionalmente consagrada pela Cabala, pelo tarô e pela ordem hermética da Aurora Dourada, que outros ramos dela haviam deliberadamente mantido afastados. A Wicca gardneriana também excluía deliberadamente os homossexuais. O próprio Gardner havia enfatizado a importância da polaridade masculino e feminino dentro da Wicca, o que significou a adoção de uma postura ativamente contra-homossexual no interior de seu sistema. Mas Sanders, ele próprio bissexual, trabalhou durante seus últimos anos para desenvolver outras formas de ritual que tornassem a bruxaria mais acessível e atraente para os homossexuais masculinos, uma conexão que rendeu bons dividendos para o movimento, especialmente nos Estados Unidos. O florescimento da diversidade que é a bruxaria nos Estados Unidos. À medida que a Wicca gardneriana e suas variantes, como a bruxaria alexandrina, começaram a se difundir além das suas origens britânicas, viajaram muito rapidamente para outras partes do antigo Império Britânico, especialmente para os Estados Unidos e Austrália. Na Austrália, a bruxaria encontrou um ambiente social receptivo em razão da familiaridade e da presença ancestral da cultura aborígene, com suas crenças e rituais pagãos, isto é, não cristãos. Os elementos aborígenes também forneceram matéria-prima acessível para os bruxos de mentalidade eclética. A bruxaria importada da Grã-Bretanha prontamente se misturou à ampla variedade do neopaganismo nativo. Foi nos Estados Unidos, porém, que o movimento da bruxaria conheceu seu maior crescimento, alcançou sua maior influência e sofreu suas maiores diversificações. O movimento convergiu de maneira singular com uma série de poderosas tendências culturais, em uma maré que o conduziu às raias da aceitação geral. E à medida que a bruxaria vai se estabelecendo, os bruxos americanos passam a utilizar essa condição para interligar sua religião com o movimento ecumênico internacional, uma conexão que ajudou a bruxaria a obter aprovação mundial como expressão religiosa plenamente legítima. A sociedade norte-americana sempre demonstrou uma notável abertura a cismas e inovações religiosas, desde que os peregrinos dissidentes desembarcaram na área de Plymouth Rock em 1620 como refugiados do establishment eclesiástico inglês. As novas terras rapidamente adquiriram fama de oferecer oportunidade e liberdade religiosa, fato que se transformou em uma faceta permanente do caráter nacional dos Estados Unidos. Nos séculos que se seguiram, um verdadeiro exército de novas religiões ou novas seitas de velhas religiões chegou ou surgiu para encontrar acolhimento entre os norte-americanos, desde os Quakers e os Shakers e os Mormons até os muçulmanos negros da nação islã e cientologistas modernos. Alguns desses ramos obtiveram sucesso, outros fracassaram. Mas timing é tudo, e a bruxaria moderna chegou à América do Norte justo a tempo de coincidir com a agitação da contracultura em 1960 e com algumas das outras tendências e movimentos que brotaram daquela década tumultuada. O sucesso crescente da bruxaria foi ainda mais destacado pelos avanços na medicina, pelos avanços na tecnologia das comunicações e pelas tendências demonstradas nas áreas da cultura popular e do entretenimento. O resultado foi dar à bruxaria norte-americana uma presença social, cultural e espiritual que se torna progressivamente mais robusta e cada vez mais global em seu âmbito. A bruxaria organizada nos Estados Unidos começou em 1962, quando Raymond e Rosemary Buckland introduziram a Wicca a partir da Inglaterra, em Long Island, Nova York, com uma autoridade explícita dos gardnerianos britânicos para transmitir a arte nesse país. No decorrer da década seguinte, seu trabalho foi favorecido pela difusão das informações a respeito da Wicca por meio dos livros de Gardner e, finalmente,
também por meio da publicação dos escritos de outros bruxos britânicos, como o livro de Stuart Farrar, What Witches Do, publicado em 1971. Também parece um livro bom. É engraçado, gente, como que, assim, não importa a vaidade humana, né? Ela sempre vai estar querendo ali sobressair com as suas ideias. Pelo menos é isso que eu estou entendendo. É óbvio que tem que ter um crescimento, né? Tem que ter uma expansão, um movimento também de mudar, cada um com um pensamento, mas parece que está sempre numa competição, né? A impressão que eu tenho é que está competindo por um lugar, competindo para ser reconhecido, competindo para estar ali na posição hierárquica superior, né? Então, assim, eu sinto que essa competição ela é constante e posso estar errada, né? Mas faz parte aí desses movimentos de religiões em todas, não importa, né? Se é bruxaria, se é no catolicismo, não sei como a gente pode chamar do evangélico, né? Então sempre tem essa busca por uma autoridade, né? Por estar ali na autoridade. E deve ter seus fundamentos e as razões para isso, mas é interessante a gente reparar. Continuando aqui, ao mesmo tempo, a bruxaria vinha atraindo a atenção favorável da contracultura norte-americana, cujos participantes consideraram a identidade opositiva da Wicca afinada com sua própria rejeição à corrente dominante na sociedade, expressa em seu lema Turn On, Turn In and Drop Out. Se ligue, sintonize e caia fora. Mas a contracultura também era ecleticamente criativa, anarquicamente individualista e totalmente anti-hierárquica. Um conjunto de qualidades que se encaixavam muito mal no tradicionalismo, na estrutura e no elitismo iniciático dos gardnerianos. Antes que decorresse muito tempo, os norte-americanos começaram a misturar o material wicano com ideias retiradas de outras fontes, incluindo inspiração pessoal, outras tradições do ocultismo e até mesmo literatura de ficção científica. O resultado foi um espectro de novas tradições de bruxaria que se expandiu rapidamente. E aqui a gente tem uma citação. À medida que a arte gardneriana se espalhou pela América do Norte, também inspirou um certo número de indivíduos a desenvolver suas próprias variantes dela. O próprio Bookland, apesar de inicialmente combater com violência os impostores que estabeleceram suas próprias formas de bruxaria, afastou-se de sua tradição em 1973 para criar a Six ou a Saxon Wicca, uma vez que a sociedade norte-americana é multiétnica, muitos inovadores introduziram parte de suas próprias tradições mágicas populares nas formas de bruxaria que eles fabricaram, adicionando ao cenário da Wicca norte-americana um sabor decididamente multiétnico. Deixa eu ver aqui se a gente ainda tem muita coisa, porque esse capítulo aqui ele vai ter que ler em duas partes. Então, tem mais duas folhas que eu vou seguir, e a gente vai fazer uma pausa, e aí eu leio até segunda-feira essa outra parte, para a gente finalizar na quarta, no capítulo 11, tá? Uma variante etnicamente orientada que emergiu dessa diversidade florescente estabeleceu ainda outra conexão, desta vez de caráter político, que alterou tanto a composição como o direcionamento do movimento da bruxaria moderna, Z, diminutivo de Zuzana. Budapeste. Era uma imigrante húngara cuja mãe tinha sido artista, médium, bruxa praticante e entusiasta da adoração à deusa. Budapeste chegou aos Estados Unidos em 1959, 3 anos antes da introdução da bruxaria britânica e 4 anos antes da publicação de The Feminine Mystics, editado no Brasil com o título de Mística Feminina. O livro de Beth Friedman, amplamente considerado a base ideológica do movimento feminista. 12 anos mais tarde, a bruxaria, o feminismo e a própria Z Budapeste convergiriam para o sul da Califórnia. Após ter se deixado radicalizar pelo estilo americano de política sexual, Budapeste estabeleceu o Susan B. Anthony Calvin No. 1 em Los Angeles, na noite do solstício de inverno de 1971, fundindo nele seu paganismo e seus posicionamentos políticos a fim de criar um movimento que veio a ser chamado espiritualidade feminina. Olha aí, bruxas, como que começou essa questão do sagrado feminino,
né? É uma coisa que não é tão recente, mas é uma coisa antiga, né? Já existia uma tradição dentro da política radical que se originara com Michelet, de retratar a bruxa como uma figura heróica na luta pela libertação do ser humano. No fim da década de 1960, as feministas radicais alteraram o foco desse simbolismo, passando a representar a bruxa especificamente como uma heroína da libertação do gênero feminino. As feministas alegavam que a bruxaria original tinha sido um instrumento de poder e independência femininos e que era acessível a todas as mulheres simplesmente em virtude de sua condição de fêmeas, e ainda mais que precisava ser recuperada pelas mulheres de hoje a fim de reobter seu poder e suas liberdades. Mas as feministas, admiradoras das bruxas, eram motivadas estritamente por seu posicionamento político e aparentemente nem sequer sabiam que, em sua própria época, em plena década de 1960, havia pessoas que afirmavam ser bruxas. Tem uma foto aqui da Zé Budapest, que era essa húngara, né? E aí ela fundiu a política feminista, suas próprias tradições populares pagãs e elementos da bruxaria gardneriana para criar a espiritualidade feminina, conhecida como bruxaria diânica. Já ouvi falar da diânica. Vamos lá. Budapeste e suas companheiras de coven, por outro lado, sabiam muito bem, já em 1971, que estavam realizando uma fertilização cruzada entre a bruxaria moderna e a política feminista. Budapeste misturou elementos da Wicca gardneriana, especialmente os símbolos, os rituais, a ênfase dada à magia, com as causas e os interesses do feminismo radical e da política radical em geral. A espiritualidade feminina emergiu dessa fusão como uma forma de separatismo religioso. Não era permitida a participação de homens, como com uma divindade feminina autônoma, a deusa, cujas devotas se haviam oposto ao patriarcado, ao militarismo e à destruição ecológica. Budapeste denominou sua nova tradição de bruxaria diânica, ou apenas diânicas, em referência à deusa da tradição grego-romana, que repudiava o contato com os homens. Não é surpreendente, portanto, considerada das suas origens feministas radicais, que a prática diânica tenha uma alta porcentagem de participantes lésbicas. Com efeito, Budapeste fez para as mulheres homossexuais o que Sanders havia feito para os homens, ou seja, abriu as portas da bruxaria para que dela participassem plenamente. Esses avanços engrossaram as fileiras da bruxaria moderna e divulgaram o seu perfil perante o público, mas não foram bem recebidos por todos os bruxos. Particularmente os gardnerianos rejeitaram o exclusivismo sexual de Budapeste e deploraram a tendência diânica para o estabelecimento de um monoteísmo da deusa. Poupai-nos de um Jeová travestido, rogou um de seus membros, e a ideia de que o poder da bruxaria era inerente a todas as mulheres, simplesmente em virtude de serem fêmeas, opunha-se diretamente ao ponto de vista gardneriano de que a bruxaria era um sistema de iniciação fechado e estruturado que revelava progressivamente seus mistérios com base no dinamismo da polaridade sexual. O movimento da bruxaria deu um grande passo à frente quando este crescente conflito interno foi, aí aqui tem uma citação, brilhantemente resolvido em 1979 com a população do livro brilhantemente resolvida em 1979 com a publicação do livro The Spiral Dance, por Star Hawk, uma escritora feminista californiana que havia sido treinada pelos Gardnerianos. E esse livro foi publicado no Brasil com o título A Dança Cósmica das Feiticeiras. Eu tenho esse livro e ele também vai entrar aqui no clube de leitura. Nessa obra, ela demonstrou como o Coven poderia ser transformado em um grupo de treinamento dentro do qual as mulheres poderiam ser libertadas, os homens reeducados e relacionamentos humanos alternativos poderiam ser explorados. Ela reinterpretou a mágica em termos de psicologia como um conjunto de técnicas destinadas à autossatisfação e à realização do potencial humano. Starhawk, nascida Miriam Simons, fundou a Reclaiming Tradition da bruxaria, fundamentada em sua mescla de elementos tirados da Wicca gardneriana e da Fairy Tradition de Victor Anderson, com a bruxaria feminista e política ativista mais grosseira de Zé Budapeste e das Diânicas.
A Starhawk, ela tá no Instagram com esse nome, né? Starhawk, que escreve com H, H-A-W-K. Star de estrela, Hawk. E ela faz live direto, as lives dela são muito boas, assim, traz meditação, traz esse, esse momento de conexão, de centramento, muito boa. Eu recomendo Starhawk. Eu vou deixar aqui nos comentários, eu vou deixar aqui na descrição para quem quiser seguir, porque eu gosto muito do Instagram dela, assim, com essas dinâmicas que ela traz. O seu propósito era conferir maior relevância e apelo mais amplo à bruxaria moderna, e funcionou. As vendas de A Dança Cósmica das Feiticeiras logo ultrapassaram os dos demais livros escritos sobre o assunto, e em curto espaço de tempo já havia substituído a bruxaria hoje como texto básico. Além da sua aliança com o feminismo, a ênfase dada pela bruxaria à natureza também repercutia como uma preocupação crescente da cultura em geral em relação ao meio ambiente. Tim Oder Zell foi um dentre muitos bruxos e pagãos do período que acolheu a noção de que a Terra era uma entidade viva, a hipótese de Gaia de James Lovelock, e a fez convergir com a presumível deusa ou deusas das religiões pagãs. Zell, Starhawk e outros bruxos norte-americanos continuaram a extrair energia das questões ambientais durante os anos 1980, aumentando ainda mais o impulso social do movimento da bruxaria moderna e trazendo-a a um paralelismo ainda mais íntimo com os interesses da sociedade em geral. Zebo da Peste e a espiritualidade feminina conduziram a bruxaria desde seus guetos ocultistas até o coração da política ativista americana. Starhawk expandiu-a novamente para o âmbito do público em geral, estabelecendo ligações entre o movimento e formas compatíveis de crítica social e filosofias de autodesenvolvimento, difundindo assim a bruxaria para muito além de suas fontes esotéricas. E aqui a gente vai fazer uma pausa, depois vai falar sobre a cybercultura, cultura pop e ascensão dos paganoides, mas a gente já está assim, gente, na beirinha do final desse livro, mas ainda tem coisas importantes para serem faladas. Agradeço sua companhia até aqui. Lembra de curtir, lembra de comentar, de compartilhar, de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber os próximos conteúdos. E até segunda-feira eu já posto aí o caminhar para o final desse livro fantástico. Um beijo grande, até o nosso próximo áudio vídeo. Tchau, tchau.